Boas-vindas ao nosso terceiro encontro das aulas de cinema aqui do Memórias Construídas. Eu sou a Laís, estarei com vocês conversando sobre esse assunto tão legal. Nosso terceiro encontro, acho que já deu um pouquinho pra gente entender, né, como surgiu o cinema, de onde vem a vontade de fazer cinema. A gente também já viu algumas dicas de onde assistir filmes online de maneira gratuita e presencial também. A gente sempre vai colocar dicas novas nas nossas redes sociais, nos nossos grupos com vocês, nos nossos contatos diretos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as duas questões centrais do cinema, assim, os pilares dessa arte, que são o tempo e o movimento. E aí, como assim, né? Como assim o tempo e o movimento? Eu acho que quando a gente fala de tempo, a gente pode falar sobre duas coisas. Primeiro, que é quanto tempo dura a ação que a gente está vendo. Então, ao filmar uma cena, um diálogo entre dois personagens, ou sei lá, um passeio de carro, uma caminhada, qualquer coisa que tiver dentro de um filme, quanto tempo vai durar essa ação que acontece na frente da minha câmera? A gente que vai fazer o filme, a gente que decide isso. E a outra questão do tempo, ela vai um pouquinho mais além, que é o tempo do filme inteiro. Qual vai ser a duração desse nosso filme? Eu acho que o cinema, o vídeo, videoarte também, são as artes onde a gente define por quanto tempo a gente quer que o espectador olhe para nossa obra. Se ele vai de fato olhar pelo tempo que a gente determinou ou não, se ele vai parar de assistir no meio, aí já é outra história. Mas quem realiza o filme decide quanto tempo aquela obra vai ter, decide por quanto tempo a gente quer que as pessoas olhem para ela. E aí o movimento também acho que dá pra gente dividir em duas coisas. Primeiro é o próprio movimento de câmera. A câmera se movimentando em torno de algum objeto ou de alguma cena, como, por exemplo, uma câmera na mão, filmando algo na rua, filmando uma caminhada. Então, andando e filmando. Tem esse caminhar da câmera, né? O movimento que acontece com o aparelho. E também o movimento que acontece na frente da câmera, então a câmera parada e a ação que acontece na frente dela, registrando a ação que acontece na frente dela, como a gente tá fazendo aqui. Eu tô gravando, a câmera tá parada e eu tenho esse movimento que tá acontecendo aqui, que estou eu falando e só, né? Mas quando é um filme é algo mais interessante, a gente sabe. E aí, assim, eu comentei que são os pilares do cinema, que são as questões que movem o cinema. Mas isso aparece só no cinema? Não, acho que o tempo e o movimento são coisas que estão evidentes, aparecem, são colocadas em jogo em diversos outros campos artísticos, em diversas outras artes. Então acho importante a gente falar um pouquinho sobre elas também. Porque pra gente fazer filme, pra gente fazer vídeo, pra gente estar no meio disso, é legal a gente ter referências que venham de diversos lugares, né? A gente ter referências que venham da literatura, que venham do teatro, que venham da fotografia. Quanto mais referência artística a gente tiver, mais a gente vai enxergar possibilidades no fazer artístico no campo do cinema. Então, como que a gente pode ver o tempo e o movimento em outras artes? Bom, vamos pensar então um pouco na pintura. Para a gente pensar na pintura, eu acho legal a gente lembrar um pouquinho dos quadros do pintor Bosch. Eu não tenho certeza se é assim que se fala o nome dele, por isso que eu vou pedir para colocar aqui na tela escrito. Mas se a gente observar as pinturas dele, tem muito movimento ali. Tipo, ele congelou 500 mil movimentos em um quadro bem grande.
que, enfim, né, não era algo que ele estava vendo na vida real. Tem várias criaturas do campo da imaginação ali, várias situações um pouco mirabolantes acontecendo, mas enfim, ainda assim é um movimento que ele congelou ali naquele quadro, que a cada vez que a gente olha, a gente acha um elemento novo. É muita gente naquele quadro, é muita criatura naqueles quadros. É gente dançando, lutando, fazendo 500 coisas ao mesmo tempo, que daria pra gente ficar 4 horas de frente para um quadro desse pintor. Mesmo assim, provavelmente a gente não ia nem ver todos os detalhes que tem ali, todos os movimentos, todas as ações que tem ali, enxergar narrativas, sei lá, daquela ação que ele congelou naquele quadro. Então acho que essa questão do movimento a gente consegue ver bastante presente na arte desse pintor. E aí a questão do tempo nesse campo de ver um quadro, acho que também entra em duas questões, que é o tempo, né, que foi congelado ali, porque é uma ação, a gente vê que tá todo mundo em movimento, mas tá parado porque é uma pintura, e também o tempo que a gente olha para aquele quadro, né? A gente pode olhar pelo tempo que a gente quiser, e quanto mais a gente olha, mais detalhes a gente vai ver. Trazendo para outra arte, a gente pode falar um pouco também das esculturas, que a princípio você pensa escultura, um bloco de mármore esculpido, um busto, uma estátua grega, qualquer coisa do tipo, mas a gente tem também as esculturas cinéticas, como, por exemplo, os móveis do Duchamp, que é uma escultura, é um objeto tridimensional de arte, mas ele não é estático, ele tem um movimento em si, proporcionado às vezes pelo próprio objeto, ou por personificação do ambiente em que ele está inserido. Então também é uma arte que consegue brincar bastante com o movimento. E aí eu acho que também a gente pode trazer aqui para performance, que é algo que vai se aproximar bastante dos exemplos de vídeo, cinema, videoarte que eu vou falar a seguir. A performance é um campo muito extenso da arte. A gente poderia passar aqui 3 horas tentando falar o que é performance e o que não é, e talvez a gente não conseguisse nem fechar um conceito. Mas para hoje eu trouxe uma performance chamada, que eu vou até ler porque o nome é extenso, Paradoxo da Prática, ou Às vezes fazer alguma coisa não leva a nada, que é do performance Francisale. Ela consistiu basicamente nesse artista empurrando um cubo gigante de gelo, tipo, realmente bem grande, mais ou menos da altura que eu tô aqui, dessa largura, e ele empurrando esse cubo de gelo pela cidade do México. E a ação era essa, ele empurrou pela cidade inteira até o cubo derreter. Então, o que a gente pode ver de tempo e de movimento ali? De movimento, obviamente, é essa ação que ele se propôs a fazer, né? Vou empurrar o cubo de gelo andando pela cidade. O movimento do corpo dele em contato com esse objeto, o movimento desse objeto em contato com o chão, em contato com a cidade. E o tempo, ele levou assim, tipo, ele colocou uma intenção, né? Vou andar até o gelo derreter. Não sabia ao certo antes de começar a fazer quanto tempo que ia demorar. É uma coisa que conta com vários outros fatores, né? O sol, enfim, várias coisas. Então ele era indefinido, tinha assim uma intenção. Com esses conceitos em mente, assim, bem, né, levados ao extremo de tempo e de movimento, acho que a gente pode agora entrar e começar a falar um pouquinho sobre como isso se dá no cinema. E eu trouxe exemplos também um pouco extremos pra gente falar disso hoje, de tempo e de movimento no cinema, que é pra gente perceber mesmo como é que são, onde que estão esses pilares, onde que tá essa questão do tempo e do movimento. Porque a gente percebendo isso agora nesses exemplos extremos, a gente consegue levar com mais sutileza para outras coisas que a gente for fazer, para um cinema mais narrativo, se for o caso, se for a nossa vontade. Então, primeiro, né, quando eu fico falando aqui cinema, videoarte, é porque eu quero dizer que também não é que, quando eu tô falando da questão do tempo e do movimento, eu não tô falando só do cinema que a gente viu na primeira aula, por exemplo, de um registro de algo que está acontecendo, ou de um filme com começo, meio, fim, personagem, cenário, mil coisas, e nem também com uma coisa em película e uma câmera gigante, falando de coisas que a gente também faz agora com câmeras menores e que a gente também faz levando ao extremo também esse suporte. Por exemplo, a videoarte, a grosso modo, para falar em uma frase, é uma arte feita em vídeo que ela só poderia ser feita em vídeo. Ela não teria o mesmo efeito se fosse uma foto, ou se fosse uma pintura, ou se fosse uma performance. Quando eu der o exemplo vai ficar um pouquinho mais claro. Então,
Vamos lá, vamos falar do tempo. O tempo no vídeo e o tempo no cinema. Eu acho que um filme legal pra gente pensar o tempo no cinema é o filme Blue, do diretor Derek Jarman. Eu também vou pedir pra colocar o nome aqui embaixo. Esse foi o último filme desse diretor. Ele sempre fez algumas coisas no campo experimental, assim, ele tem bastante trabalho nessa área. E o filme consiste basicamente numa tela azul, o filme inteiro. A duração inteira do filme, em imagem, a gente não vê nada além de uma tela azul. E uma narração de diálogos, tem hospital também ao fundo, tem os pensamentos desse diretor, tem outras pessoas também falando, e basicamente em imagem é essa tela azul. E aí até algumas pessoas ficam pensando, mas isso é um filme? Isso não é um filme? Porque a imagem é só uma tela azul, eu não poderia estar simplesmente com um fone ouvindo esses sons, essa camada sonora. E aí não, porque quando você vai a fundo ver, tem todo um significado. Esse diretor, quando ele realizou esse filme, ele já estava com a visão quase que 100% comprometida, devido a algumas complicações de saúde que ele tinha. Ele era também portador do vírus HIV. Então essa questão do azul já tinha ali esse significado para ele. Para além disso, não era um azul qualquer que foi colocado na edição, uma tela azul de, sei lá, quando dá defeito em alguma coisa, ou sei lá, qualquer outro tipo de tela azul. Não, era a tela azul de um quadro do Yves Klein, um pintor, que também faz todo sentido, você assistindo o filme também faz todo sentido dentro da obra. Então eles colocaram uma câmera em frente a essa tela e deixaram rolando por todo o tempo do filme. You say to the boy, open your eyes. When he opens his eyes and sees the light, you make him cry out, saying, "O blue, come forth. O blue, arise. O blue, ascend. O blue, come in." Todo o tempo do filme a câmera filmou aquela tela azul. Então acho que isso entra muito nessa questão que a gente estava falando também de quanto tempo a gente vai olhar para uma obra. Nesse filme, o diretor determinou quanto tempo que ele queria que a gente olhasse para essa tela azul do Yves Klein, que era tão importante para ele, que era tão importante para a obra. Isso se complementando com essa narração, criando toda uma outra camada. Então acho que é um filme que ele leva bastante essa questão de tempo ao extremo. E o movimento fica mais por conta da camada de som e não tanto da camada de imagem. Então, pra gente lembrar também que o cinema tem todas essas camadas. Tem a camada da imagem e tem a camada do som, tem o texto, tudo que tá colocado em tela. E quando eu digo em tela, não é só na parte da imagem, né? Tipo, no que chega pra gente como produto final. Tudo que tá colocado ali foi pensado e tem um significado. E agora trazendo então pro movimento, né? A gente já falou do tempo, um exemplo aí bastante intenso. Vamos falar do movimento. Para falar do movimento, eu trouxe então agora uma videoartista nacional, a Fabiola Escaranto. E ela tem muitos trabalhos, mas eu acho que ela tem dois que conversam bastante com essa questão de movimento que a gente falou. E nos dois trabalhos dela é a questão do movimento que acontece na frente da câmera. E ela também tem essa questão do tempo. Então eu vou falar agora, isso vai ficar mais explícito assim. Então ela tem uma série que chama Ponto de Fuga. São vários vídeos mais ou menos fazendo a mesma ação. E o que é essa ação? Ela coloca uma câmera em um lugar aberto e ela tá bem perto da câmera, como eu tô agora, mas geralmente tá de costas. E ela corre pra lá. E a ação é essa, ela correndo e a câmera registrando isso. E o vídeo é ela correndo, começando perto da câmera e ela desaparecendo no ponto de fuga de um lugar descampado. Ela corre tanto que depois não dá nem pra ver ela. Basicamente esse é o trabalho, ela tem uma série de vídeos com esse tema, esse ponto de fuga. E ela também tem um que se chama Espelho, que é basicamente 15 minutos de um espelho embaçado até desembaçar e revelar a imagem dela. Então, acho que são coisas que levam o movimento do que está acontecendo na frente da câmera ao extremo
E o tempo também, quanto tempo leva essa ação. E em ambas essas obras da Fabiola, que são videoarte, acho que dá pra gente perceber bastante essa questão de que só poderiam ter sido feitas em vídeo. Uma série de fotos desse campo de fuga, dela correndo, dá uma sensação, você entende o que aconteceu ali. Uma série de fotos do espelho desembaçando, também você entende o que aconteceu ali. Mas quando você vê esse movimento junto com o tempo que essa ação teve em um vídeo, aí que você entende a coisa ali, que tal que ela queria registrar, o tempo junto com o movimento. É o que só o vídeo realmente poderia potencializar, sabe? Então, eu acho que esses dois exemplos de vídeo, de filme aqui, videoarte, ou enfim, essas fronteiras até, né? Cinema, essa videoarte, que é que eu trouxe hoje, elas são realmente meio extremas, mas pra gente começar a pensar um pouco então, o que é o tempo e o que é o movimento, e como que dá esse jogo dentro de um trabalho de vídeo, de um trabalho de cinema. É muita informação, a gente vai assentando isso na nossa cabeça, mas acho legal agora, qualquer coisa que a gente for assistir, uma novela, um desenho animado, qualquer obra audiovisual que a gente for assistir nessa próxima semana, nesses próximos encontros, sei lá, pra sempre, a gente pensar um pouco como que o tempo e que o movimento foram estabelecidos ali. Como que funcionou essa brincadeira de tempo e de movimento ali. Que eu acho que isso pode ajudar bastante quando a gente for criar o nosso curta-metragem, nosso exercício de vídeo aqui do Memórias. E então, para finalizar com um exemplo um pouquinho mais tranquilo de assistir, um filme que se aproxima mais de coisas que a gente assiste no nosso dia a dia, né? Personagem, cenário, diálogo, começo, meio, fim, ainda que seja um filme um pouco esquisito, eu aconselho ver o filme Sombras da Vida, que se fosse traduzir literalmente seria a história de um fantasma. Faria mais sentido porque realmente é a história de um fantasma, né? Tem um casal que mora numa casa, o rapaz morre, ele se torna um fantasma e ele começa a assistir a vida da esposa dele e depois, sim, a grosso modo dizendo, né? Mas toda a história daquele terreno onde tá aquela casa, ele assiste tudo isso. E por que eu tô dando esse exemplo? Porque tem uma cena que brinca bastante com essa questão do tempo no filme. E o filme inteiro fala um pouco sobre tempo, mas tem essa cena em específico que todo mundo que assiste comenta. Eu acho que vale a pena assistir, que é a cena que logo após ele ter morrido, assim, então a esposa dele tá lá, bem em luto, né, comendo uma torta, e a cena dura, sei lá, uns 1000 minutos, dura muito tempo, dura realmente, assim, vários e vários minutos. Só essa ação, a câmera parada e ela comendo e ele olhando. Ela não sabe que ele tá ali, porque ele é um fantasma. E a cena dura muito tempo e ela, tipo, se estende muito. Então eu acho que dentro de um filme com uma narrativa, algo que a gente tá mais familiarizado a ver, é um filme que tem bastante essa questão dessa brincadeira com o tempo. E também com o movimento, porque eles são sempre ligados. Acho que hoje é isso. É um assunto muito confuso mesmo, pra falar em 15 minutos. Mas a gente vai aprofundando ele em maneiras mais diluídas ao decorrer dos nossos encontros. Um abraço!